ameaçados e governo e bancada federal do Amazonas buscam alternativas para barrar medida que prejudica a Zona Franca. Polícia deflagra operação de combate a roubos e furtos de veículos no estado. Amazonense está internada em coma induzido após sofrer grave acidente na Irlanda. Família pede ajuda na internet. E ainda, há um mês em Manaus, imigrantes venezuelanos começam a ter aulas de português. E após impactos negativos causados por greves, o comércio volta a aquecer com as vendas para o Dia dos Namorados. Os detalhes agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. Após o governo federal sinalizar que não vai voltar atrás em relação à redução do IPI do polo de concentrados, o governo e a bancada federal do Amazonas estudam novos mecanismos para barrar a medida. Se nada for feito, um estudo da SUFRAMA mostra que 100 mil empregos ligados ao setor estão em risco tanto na capital quanto no interior. O estudo mostra que as 25 empresas do polo de bebidas concentradas faturaram em 2017 8 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 230 milhões foram investidos em empregos diretos e compras de insumos de fornecedores locais, como produtores de guaraná no interior do estado. Economistas da SUFRAMA simularam o que pode acontecer se este segmento fechar. O resultado seria catastrófico, com a perda de mais de 100 mil postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. São 100 mil ocupações, ou seja, alguém planta, uma família planta a semente do guaraná, quem colhe essa semente, quem transporta essa semente, quem beneficia essa semente, quem carrega esta semente, transporta na cidade de Manaus até que ela chegue no chão de fábrica. A ameaça veio após o presidente Michel Temer assinar um decreto que reduz a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. No Brasil, o IPI para concentrados de bebidas era de 20%, mas no Amazonas as empresas desse setor são isentas. Em vez de pagar o imposto, elas geram crédito na hora de vender a mercadoria para outros estados. Esse crédito garante margens de lucros maiores que incentivam a permanência das fábricas no Amazonas, onde os custos com logística são altos. Como o governo federal é obrigado a dar isenção para as empresas da Zona Franca, é melhor abrir mão de 4% do que de 20%. Por isso, a redução do IPI. Com essa manobra, o governo aumenta a arrecadação e pode cobrir o rombo deixado pela redução dos impostos sobre o óleo diesel, concedida após a greve dos caminhoneiros. Na Assembleia Legislativa, deputados comentaram sobre a falta de acordo entre a bancada federal e o presidente Temer. O líder do governo na casa afirma que, mesmo com a posição irredutível do Ministério da Fazenda, o governador amazonino Mendes está otimista e deve entrar na justiça para reverter a medida. Vai procurar as ferramentas que estão disponíveis para poder chegar ao que nós queremos, a manutenção dessas indústrias no polo industrial de Manaus. Foi a indústria concentrada, daqui a pouco de eletroeletrônico, daqui a pouco de duas rodas, de bens de informática, então isso vai cada vez mais se agravando. Enquanto isso, em Brasília, a bancada federal do Amazonas se reúne para definir o contra-ataque à redução do IPI. No Senado já tramita um projeto de decreto legislativo que pede a suspensão da decisão do governo federal. E bem, hoje pela manhã a polícia deflagrou a operação Desmonte Legal de combate a roubos e furtos de veículos. No total foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa. A operação é para combater roubos e furtos de veículos aqui no estado. De posse de uma arma na mão, ele vai lá e rouba o carro. E aí já imediatamente entrega para alguém que vai fazer o tratamento. Vai trocar a placa, vai tirar os adesivos, vai trocar o pneu, algumas descaracterizações que o proprietário depois fica com dificuldade de reconhecê-lo. Aqui na capital, os alvos foram as oficinas e os ferros velhos. Todo o material encontrado vai passar por perícia. Dentre as peças apreendidas estão as centralinas. Elas fazem parte de uma espécie de segredo dos motores dos veículos.
Com elas, a polícia pode esclarecer muitos crimes. Essa peça indica qual veículo. Se tiver um registro na delegacia de roubo e furto desse veículo, a pessoa que estava na posse desse equipamento poderá ser autuada por receptação qualificada, tendo em vista que estava numa atividade comercial, mesmo que clandestina. Nos próximos dias, a operação deve se estender pelo interior do Amazonas. Têm sido realizadas ações no sentido de localizar veículos furtados, roubados, né, que são encaminhados para esses municípios. E agora você acompanha o que foi notícia nos estados da região norte com os nossos repórteres da Record TV. 2 pessoas estão desaparecidas após mais um naufrágio aqui nas águas do Pará. O acidente aconteceu no município de Santarém, oeste do estado. 14 passageiros e 3 tripulantes estavam na embarcação. De acordo com informações, chovia e ventava muito. Uma onda forte teria atingido a lateral do barco, que virou com a força da água. Um barco que passava lá próximo conseguiu resgatar as vítimas. E olha, agora equipes do Corpo de Bombeiros e também da Capitania dos Portos ainda continuam as buscas pelas 2 pessoas desaparecidas. De Belém, Priscila Amaral. A Polícia Civil de Vilhena, no interior de Rondônia, divulgou a foto do suspeito de ter matado com uma pedrada no rosto o caminhoneiro José Batistella durante a mobilização dos caminhoneiros no mês passado. A vítima tinha 70 anos e era morador de Jaru, também no interior. Segundo a polícia, o possível autor da pedrada fatal tem 33 anos e se chama Williams Maciel Dias, mais conhecido como Javali. Ele também é morador de Vilhena e já teve a prisão decretada, mas está foragido. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Aqui no Tocantins, 3 rodovias estaduais que se romperam ainda no período chuvoso continuam sem reparos. A TO 080 se rompeu em março. Mais de 10 metros de pista foram destruídos pela água da chuva. Em abril, foi a TO 335 e a TO 201 que ficaram interditadas. Nos 3 casos, foram feitos desvios para garantir o tráfego nas regiões. De Palmas, Tamira Pinheiro. As más condições dos abrigos que recebem os indígenas venezuelanos aqui em Roraima motivaram o Ministério Público Federal a fazer recomendações aos órgãos federais, municipais e estaduais. De acordo com o Ministério Público Federal, a situação é pior na cidade de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. O órgão pede providências imediatas no local e principalmente em relação à qualidade da saúde dos indígenas. De Boa Vista, Débora Menezes. Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde prorrogou até o dia 15 de junho as ações contra o sarampo e a influenza, iniciada no dia 14 de abril. O público-alvo do sarampo é de crianças de 6 meses de idade até 5 anos. Já da influenza, de 6 meses até 4 anos e gestantes. Ao todo, a campanha já imunizou mais de 140 mil crianças. Além do público-alvo, a vacina de rotina contra o sarampo está disponível nas unidades de saúde. De Manaus, Fred Rocha. E vai faltar água nesta quinta-feira em alguns bairros das zonas norte e centro-oeste de Manaus. A Manaus Ambiental informou que o serviço vai ser interrompido para a manutenção de uma adutora no conjunto Campos Elíseos, na zona centro-oeste. Os trabalhos começam às 10 da noite, com previsão de término às 5 da manhã de sexta-feira. A lista completa com as 90 localidades afetadas pela interrupção você acompanha no portal acritica.com. E com as festas do mês de junho, vem a preocupação com os acidentes causados por fogos de artifício. Segundo especialistas, casos de queimaduras aumentam cerca de 70% nesse período. Um mês que promete ser cheio de comemorações, arraiais, festivais no interior e o Mundial na Rússia de futebol. Tudo é motivo para uma boa festa, mas é aí que o cuidado precisa ser redobrado. Isso porque, segundo este especialista em saúde, o índice de acidentes de queimaduras causados por fogos de artifícios costuma aumentar em 70% neste período do ano. Nos casos mais graves, a recomendação é que a pessoa procure logo um hospital. Os cuidados é colocar um pano úmido com água fria sobre a queimadura para retirar o calor.
Isso geralmente resolve em 80% das dores que o paciente sente. Em 2017, o Hospital 28 de Agosto atendeu 160 casos até dezembro. Só em junho do ano passado foram registrados 17 acidentes. Mas além dos acidentes de queimaduras, nesta época do ano, a preocupação também é com os incêndios. O Corpo de Bombeiros registra um aumento de 10% no mês de junho de incêndios que são causados por pessoas que soltam esses fogos em locais proibidos. Nós estamos para começar o período de estiagem e vai modificar a temperatura, também a umidade relativa do ar. Então tudo isso aí vai fazendo com que a vegetação vai ficando mais ressecada. E esses foguetes, ao entrar em contato com a vegetação, pode iniciar pequenos incêndios que podem virar grandes incêndios. Para aproveitar as festas com mais segurança, o ideal é soltar os fogos com uma distância de 30 a 50 metros, longe de pessoas, fiação elétrica, carros, prédios e sempre em locais abertos. E você vai ver a seguir, a amazonense está internada em coma induzido após sofrer um grave acidente na Irlanda. A família está pedindo ajuda na internet. É logo mais, agora são 7h25, a Crítica na TV. Volta um instantinho só.